Olá, sejam bem-vindos ao Descomplicando com Emília Campos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para já fazer isso e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre os CBDCs, ou seja, Central Bank Digital Currencies. No caso aqui do Brasil, o real digital, ou seja, moeda governamental digitalizada. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente entra nesse assunto. Bom, as CBDCs, que são as moedas governamentais digitalizadas, estão sendo aí estudadas e testadas no mundo inteiro. E aqui no Brasil também. Agora em novembro foram emitidos os primeiros reais digitais pelo Banco Central no sistema de teste. E o que é então uma CBDC? Vamos começar falando sobre o que não é uma CBDC. Em primeiro lugar, não é um sistema de pagamento instantâneo. Já existem no Brasil outras ferramentas, que funcionam como pagamentos instantâneos, como por exemplo o Pix. Então, CBDC não é pagamento instantâneo. Também não é um criptoativo, apesar de se utilizar da tecnologia do blockchain. Não é um criptoativo. Por quê? Porque é um sistema centralizado de moeda digital. Também não é uma stablecoin lastreada, no real. Por quê? Porque é o próprio real digitalizado. Uma stablecoin é um criptoativo emitido por particulares lastreados num ativo estável, que não obrigatoriamente precisa ser uma moeda, pode até ser um outro tipo de ativo, como o dólar, como a soja, Então, não é uma stablecoin. E o real digital, ele também vai ter a sua própria política monetária, que é a política monetária do real. Enquanto que os criptoativos têm a sua política monetária expressa num white paper. O CBDC do real digital ainda não tem um white paper. Então, a gente ainda não tem os detalhes do funcionamento do real digital. A gente tem algumas manifestações do Banco Central, algumas informações sobre o projeto, mas um white paper do real digital, infelizmente, a gente ainda não tem. Bom, então, quais são aí os benefícios trazidos pelo Banco Central da implementação de uma moeda criptográfica governamental? Primeiro é fomentar novos tipos de negócios com essa tecnologia, além de facilitar em muito os pagamentos em atacado e também trazer uma maior programabilidade e eficiência aos pagamentos. Mas, por outro lado, existem dificuldades na implementação de uma CBDC, como, por exemplo, ela altera os mecanismos da intermediação financeira. Além disso, ela também mexe com a oferta de crédito e com o próprio sistema da reserva fracionária das instituições financeiras. Por isso que esse projeto de colocar o CBDC no ar tem sido aí um desafio, para o Banco Central. Agora, um outro ponto importante e que eu trago como um perigo, dessa questão da moeda governamental digital, é que ela tira ainda mais a privacidade e a autonomia dos indivíduos sobre os seus recursos financeiros. Se os criptoativos foram criados para trazer mais privacidade e mais autonomia, o real digital, como ele é a criptomoeda soberana do governo, ela é totalmente centralizada, não transparente, ela acaba tirando ainda mais a privacidade e a autonomia. E dá ao governo um poder ainda maior de até mesmo direcionar o uso dos recursos financeiros pelos cidadãos. Então, esse é um perigo que eu vejo das moedas governamentais criptografadas.
Mas, por outro lado, certamente vai facilitar ainda mais o controle do uso dos recursos por parte do governo. E a gente sabe o quanto o governo gosta de controle, não é mesmo? Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com outras pessoas que possam se interessar também. E não esquece de ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos, ok? A gente se vê, até lá!